Todo mês de agosto nós nos reunimos aqui no podcast Vamos Juntos para dedicar essas semanas e esses episódios a homenagear Dom Bosco, não é? Eu sei, é o mês das vocações e é claro que a gente não menospreza isso, mas também é o mês de aniversário de Dom Bosco. Então a gente fortalece a vocação desse podcast Vamos Juntos, a vocação salesiana desse podcast, a partir principalmente da nossa devoção ao nosso querido Dom Bosco. E aí, para que ninguém fique de fora desse podcast, hoje nós vamos entrevistar mais um colaborador das nossas obras, porém um colaborador muito importante, muito especial e que faz parte da história de muitos de nós salesianos da Inspetoria do Nordeste e que, na verdade, é a segunda vez que está dando mais uns passos com a gente. Nós vamos hoje entrevistar o nosso amigo Geraldino e olha só, gente, vai ser uma entrevista muito legal. Dino é uma pessoa muito bacana, muito especial e eu estou muito honrado de tê-lo aqui. Então, sem mais delongas, vem com a gente, vamos acompanhar mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Você está no podcast Vamos Juntos. O podcast da Juventude Salesiana. E sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto, te recebo com muito carinho, muita alegria aqui nesse espaço de partilha, de crescimento, de conhecimento e de muita devoção e amor ao nosso querido São João Bosco, Dom Bosco, Pai Mestre da Juventude. Gente, hoje nós estamos recebendo, como vocês já viram pela introdução, o nosso querido amigo Geraldino, que é um colaborador que faz parte da nossa vivência aí há tantos anos da nossa inspetoria. Mas antes de falar com ele, nós vamos aqui, logicamente, agradecer a você que está aí fazendo parte da nossa audiência, que está pelas nossas rádios. Olha, bem-vindo e bem-vinda. É uma alegria cada episódio, cada semana ter vocês aqui com a gente. Saber que vocês estão ouvindo a gente, estão gostando do nosso programa é muito bom. Você que também nos acompanha pelos streams e também pelo YouTube, um carinho muito especial a vocês, nossos parceiros de mais longa data. É com muita alegria que a gente recebe vocês. Se vocês quiserem escutar e saber mais sobre a AJS Nordeste, a articulação da Juventude Salesiana aqui no Nordeste, procurem por nós lá no nosso Instagram, @AJS Nordeste. Também você pode me encontrar, falar comigo pelo meu perfil pessoal lá no Instagram, Antônio João Neto. Vai ser muito bom receber você por lá e conversar com você sobre o nosso podcast, sobre a missão, sobre tantas coisas lindas que a nossa Inspetoria Salesiana do Nordeste do Brasil realiza. Bom, gente, essa entrevista foi gravada com o Geraldino lá na Inspetoria. Nós vamos ouvir as respostas dele diretamente de lá e vai ser muito bom poder estar com ele aqui e fazer essa partilha que a gente preparou com tanto carinho para cada uma de vocês que nos acompanha aqui nesse nosso podcast. Então, nosso querido amigo Geraldino, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Conta aí pra gente, como é que foi que você conheceu os salesianos? Qual foi seu primeiro contato com a gente? Pra gente poder conhecer um pouquinho da sua história. Obrigado, Padre Neto. Eu sou o Geraldino, trabalho aqui no setor de pastoral, né, na Casa Inspetorial dos Salesianos. Já faz um tempinho, desde 1997, mas eu conheci os salesianos na década de 80. Na realidade, primeiro eu conheci Dom Bosco, né? Eu fui estudar num colégio estadual aqui de Recife, que se chamava Dom Bosco, e lá tive o primeiro contato com Dom Bosco. Uma senhora me emprestou um livro que contava a história dele, eu li, e um tempo depois a minha família, a gente se mudou para morar em Caetés, né? Que tinha a presença dos salesianos. E um dia, passando de ônibus, né, tinha uma faixa na frente de um dos salões comunitários lá, dizendo: venha participar, a campanha dos amigos de Dom Bosco, venha ajudar. Então, o nome Dom Bosco que eu vi na faixa, eu fiz a ligação com a escola e me interessei e comecei a participar da comunidade católica de Caetés. Menino, olha só que massa. Dino, como a gente sabe, você já trabalha com a gente tem um tempo, né?
já é um colaborador nosso, assim, de longa data. Mas só pra gente saber como foi que tudo isso começou. Como é que surgiu o convite, a oportunidade de você ser colaborador, trabalhar com a gente no setor pastoral aqui da nossa inspetoria? Pronto, em Caetés eu já tinha contato com os salesianos, fui vocacionado, participei de encontros vocacionais e participava dos encontros de juventude lá da comunidade e também no setor Igaraçu, nessa época, né, que a diocese era dividida por setores aqui. E então foi quando surgiu o trabalho aqui, né, que precisava de uma pessoa para vir trabalhar na inspetoria, nessa época com o padre João Carlos, que ele era o responsável pela JS. Então eu comecei aqui em 97 com o padre João Carlos, trabalhando especificamente com a JS, né? Ah, tá certo, entendi. E aí, dentro desse setor pastoral, especificamente, como é a sua função? O que é que você faz, assim, colaborando no nosso trabalho pastoral aqui da inspetoria? Pronto, a minha função hoje é mais de secretaria, né, assim, porque fica mais a meu encargo a questão de organização dos encontros, os arquivos da pastoral, digitação de documentos, de atas, né? Então a minha função hoje é mais de secretaria, né? Entendi. Pois é, minha gente, e Dino, não somente hoje, né, mas desde algum tempo vem trabalhando com a gente e acompanhou muitos padres e muitas pessoas que já fizeram parte da nossa equipe, auxiliando então os delegados para a JS, para a pastoral juvenil da nossa inspetoria. Olha, tudo que a gente precisa pastoralmente na inspetoria, a gente primeiro recorre logo ao nosso amigo Geraldino, porque eu sei que ele é uma pessoa que acompanha, que ajuda, assiste muito a gente. Inclusive o nosso atual inspetor, o Padre Inácio, brinca, né, dizendo que ele é o delegado mor da JS, da Pastoral Juvenil da nossa inspetoria, e de fato faz um trabalho muito bonito, muito dedicado, né? Imagina, a gente te chamou aqui nesse episódio, né, dessa série muito especial, Dom Bosco para mim, para além de conhecer um pouco mais da sua vida, da sua trajetória, e com certeza a gente vai conhecer um pouquinho ainda mais, né, porque se assim você permitir, porque você já contou um pouco de como, né, começou o seu contato conosco, mas ainda tem algumas coisas para a gente explorar um pouquinho da sua vida, para a gente poder saber um pouco mais. Mas a gente chamou aqui, além de tudo isso, para umas perguntas que são muito específicas da nossa série e que a gente gostaria muito de que você pudesse compartilhar com a gente, né? E a primeira pergunta que a gente sempre faz para todo mundo que vem aqui, já vai tocando no nosso coração, né? O que é que te encanta em Dom Bosco? Quando você pensa nele, quando você fala dele para as pessoas, que característica mais te chama a atenção em Dom Bosco? O que sempre me encantou em Dom Bosco foi a dedicação dele pela juventude, né? E isso me ajudou a participar dos movimentos da igreja, né? Porque quando eu me descobri como jovem, então eu comecei a colaborar nas pastorais, nos movimentos juvenis, como resposta a essa ação de Dom Bosco, né? Então essa dedicação dele à juventude foi o que me encantou e me levou a atuar em todos os espaços que eu sempre participei, nessa perspectiva de colaborar com a juventude, né? Sendo jovem e ajudar outros jovens. Não, realmente é uma marca muito bonita mesmo da vida de Dom Bosco, o companheirismo dele, né? A presença dele no meio dos jovens, animando, e com certeza te inspirou mesmo a essa vivência, como eu acho que inspira todo mundo que está com o coração salesiano, né? De fato, é uma característica linda, linda mesmo. Que bom que você vê Dom Bosco desse jeito, essa coisa te encanta tanto, né? Dino, e conhecendo Dom Bosco, né, desde tanto tempo, você não só leu um livro de Dom Bosco, com certeza, deve ter lido tantos e tantos outros, né? Dino, me conta então, das partes da vida de Dom Bosco, qual é a que mais te marca, qual é a que mais te chama a atenção? Bom, das leituras que eu fiz sobre Dom Bosco, a parte que mais me chamava a atenção, desde a época de adolescência, é a parte que aparece lá um cachorro que protege um pouco Dom Bosco, né, das coisas que armavam contra ele, né? Então, o Grigio, né? E o Grigio, Então, na minha época de adolescência, quando eu comecei a ler as coisas de Dom Bosco, essa era a parte que mais me chamava a atenção, assim, sempre me fascinou a história, né, essa história, que é um pouco misteriosa, meio mágica, né, assim. Uhum.
Olha, e teológica também, viu? Diria eu, porque a gente vê biblicamente, né, muitas representações de anjos, por exemplo, né? Tem a forma humana, né, que é mais retratada, né, meio humanoide assim, né, que é uma pessoa com asas, né, uma criancinha e tal, que é retratado pela igreja hoje, né, desde alguns séculos, mas biblicamente tem muitas imagens distintas de anjos, né? E alguns biógrafos de Dom Bosco, alguns historiadores e alguns teólogos que estudam, né, mais espiritualmente os fenômenos da vida de Dom Bosco, atestam também que o Grígio, o cachorro que aparecia para proteger Dom Bosco, como você já relatou aí, era como que uma espécie de anjo protetor, um anjo da guarda de Dom Bosco, que cuidava mesmo dele e protegia, viu, minha gente? Então, de fato, é realmente uma característica muito interessante, né? E acredito que para um jovem, né, que estava conhecendo Dom Bosco, deve ter sido uma experiência muito legal saber disso, né? Inclusive, a gente pode dedicar algum episódio a tocar um pouquinho sobre esse assunto mais específico do Grígio aí na vida de Dom Bosco. Agora, Dino, conta pra gente, quando você pensa em Dom Bosco, quando você imagina ele, enfim, qual que é a primeira palavra que vem à sua mente quando você pensa nele? Acho que Dom Bosco é um exemplo assim, de humanismo para mim, né? Ele foi uma pessoa bastante humana, né? Ele viveu isso intensamente, né? Ele, com a preocupação dele com a juventude da época, toda a situação que a juventude passava, né? Ele foi uma pessoa bastante humana, né? Que antes, naquele período não era muito comum os padres religiosos fazerem o que ele fez, né? Assim, de se dedicar aos jovens, né? Então acho que a palavra humanismo é que me lembra muito Dom Bosco, né? Acho que ele foi bastante humano nesse lado dele, de perceber a realidade da juventude. Nossa, Dino, total. E assim, gente, só compartilhando com vocês também, né? Dino certamente sabe disso. Foi muito bonito e é muito forte essa ideia humanista de Dom Bosco, né? Porque olhando assim para o contexto, como o Dino já falou, né, da época em que Dom Bosco viveu, talvez também não fosse tão interessante assim para um padre estar ao lado de pautas como as questões próprias de direitos e de dignidade humana dos jovens pobres, não. Até porque a Itália vivia uma época de muitos conflitos políticos, muitos conflitos sociais, e Dom Bosco conseguiu, mesmo como padre, conseguiu observar situações próprias da vida cotidiana dos jovens e se tocar, se incomodar com elas, né? Se comover com essas questões. Talvez até porque Dom Bosco também foi um jovem muito pobre, né? Também viveu questões difíceis da sua época em que ele tinha que trabalhar para poder ter dinheiro para estudar, né? E também se alfabetizou, né? E se escolarizou, na verdade, né? Ele se escolarizou um pouquinho mais tarde do que as outras crianças de seu tempo. Então ele foi um aluno mais velho da turma, né? Enquanto estudava. Era um jovem que tinha que trabalhar bastante no contraturno para poder estudar. E certamente isso bateu forte nele quando ele viu a situação complicadíssima dos jovens da época que estavam lá em Turim, que era uma cidade industrializada, estava passando, na verdade, por um processo de industrialização muito grande, em que a exploração de mão de obra era palavra de lei, assim, na cidade, e com certeza isso tocou muito a vida dele, né? Talvez até ele se enxergasse naqueles jovens, né? Assim, na realidade da vida dele, né? Assim, ele se percebesse ali. Não, total, essa identificação aí com certeza rolou. E até mesmo isso tudo aconteceu, claro, a gente já sabe disso pela história de Dom Bosco, não somente por inspiração pessoal, mas principalmente pela confiança dele e entrega dele ao seu diretor espiritual, Padre José Cafasso, que depois se torna um santo, São José Cafasso, que ao ver Dom Bosco dedicando-se aos jovens, se inspirando em trabalhar pela salvação das juventudes, assim como também, de certa forma, o próprio São José Cafasso já fazia, porque ele era confessor dos meninos que estavam na Generala, né, que estavam presos, estavam encarcerados e que infelizmente eram condenados à morte. Então, antes desses jovens serem
assassinados pelo Estado, né? O José Cafasso fazia a confissão desses meninos e aí Dom Bosco acompanhava eles, né, de algumas formas, em alguns momentos. E o José Cafasso orientou Dom Bosco a que no seu trabalho com os jovens ele procurasse se inspirar na figura de São Francisco de Sales, que é um santo de 1500, assim, daquele tempo ali. E não à toa que a congregação salesiana é chamada assim por causa de quem? São Francisco de Sales, né? Então Dom Bosco se inspira na figura deste homem que era muito, o que a gente fala hoje, né? Considerado por desenvolver o que a gente chama de humanismo cristão. Era um homem que conseguiu, a partir do seu ensinamento, a partir da sua história, e São Francisco de Sales era um bispo, né? A gente já falou, inclusive, sobre ele aqui no nosso podcast, em alguns episódios. Ele escrevia, né? Trocava cartas com algumas pessoas leigas, né? E o que é que ele dizia ali? Que era conjugar perfeitamente a vida cotidiana de uma mulher casada, de uma pessoa leiga, com a vida de santidade. Que para nós parece muito óbvio, né, gente? Mas não era tanto assim não, tá? Naquela época, quem vivia a vida de santidade era só quem buscava a vida de perfeição, ou seja, como era chamada a vida religiosa, as freiras, os monges, os frades e também os padres, então, e bispos, enfim. Então todo esse povo que era mais dedicado ao sagrado, vamos dizer assim, que eram as freiras, os religiosos e também os padres, esse povo vivia a vida de santidade. Para os leigos ela não era tão assim não. No entanto, São Francisco de Sales inspira as pessoas a que vivam assim. E isso é muito legal, né? Viver a própria vida no cotidiano, a santidade. Isso que o Papa Francisco está falando muito hoje em dia, né? Então você vê como Francisco de Sales era um santo tão à frente de seu tempo, né? Tão cheio do Espírito Santo e com certeza foi o mestre importantíssimo para Dom Bosco, para que ele desenvolvesse sua metodologia, enfim, sua pastoral. Então quer dizer que Dom Bosco, uma pessoa presente na sua história, realmente fez uma diferença, né? Eu queria que você compartilhasse com a gente que ponto específico da sua vida Dom Bosco foi fator de mudança. Em que momento X da sua vida Dom Bosco foi importante, assim, enquanto uma influência? Eu acredito que foi na minha opção de participação na igreja, assim, porque vendo o exemplo de Dom Bosco, toda a dedicação dele da juventude, né, e me percebendo como jovem, eu optei, assim, não fui ser religioso, fui, como eu tinha falado antes, fui vocacionado, mas acabei não seguindo, mas optei, acho que pelo exemplo dele, assim, em trabalhar sempre em questões relacionadas à juventude. Então, eu participava dos grupos de jovens de Caetés, de lá fui articular a pastoral de juventude do meio popular no setor, acabei sendo secretário regional da pastoral de juventude do meio popular. Olha que legal. Então, acho que Dom Bosco foi minha inspiração nesse sentido, né? Acabou me guiando pelo caminho da juventude, não como religioso, mas como leigo. Eu optei em estar sempre na área da juventude. Que massa, Dino, realmente. E aí, então, você se descobre não vocacionado à vida religiosa, mas a viver também a sua vida de perfeição, de santidade, como um homem casado. E aí, Dino, me conte, você já tem sua família, tem seus filhos, sua esposa. Então, conta pra gente, você conheceu a sua esposa dentro da vivência da igreja, nos grupos, como é que foi? Não propriamente em Caetés, mas ela também tinha vivência de igreja, né? Minha esposa era catequista na paróquia do Jordão. Ah, sim. Aí eu conheci ela num desses encontros de pastoral de juventude, festivos, e a gente acabou, nos conhecemos e me casei. Para vocês verem, minha gente, como a descoberta vocacional da gente não nos impede nem nos afasta de uma vivência de devoção e de amor e de companheirismo com os santos, como o próprio caso de Dom Bosco, que foi um padre e que se torna uma inspiração, uma influência na vida de Geraldino, que é um homem casado. Dino, e aí, Dino, me conte, como é que você sente, por falar nisso, né? Hoje em dia, como é que você sente a sua missão salesiana no seu coração? Como é continuar o sonho de Dom Bosco? Como é que você percebe isso na sua própria vida hoje? Eu sinto hoje, assim, a minha missão, que é colaborar, né, aqui na inspetoria com os diversos grupos juvenis que temos aqui em contato com a pastoral juvenil, né? Então, funcionam como um ponto de apoio, né, para esses grupos e para os diversos movimentos. Então essa é a minha missão hoje, né?
ajudar esses grupos e movimentos juvenis a levar adiante a palavra de Dom Bosco, né? O sonho de Dom Bosco. É isso aí, gente. E o trabalho de Geraldino é uma missão, assim, que, para quem tem um coração salesiano, né, é um trabalho que é muito, como eu gostaria de dizer, é um trabalho muito, muito legal, muito massa de viver, porque Dino consegue conjugar aquilo que é o seu profissional com aquilo que é a sua vida, com a sua espiritualidade. Porque, como ele mesmo disse, né, ele contribui, o trabalho dele é continuar o sonho, né, gente? É colaborar com a continuação do sonho de Dom Bosco. E isso é muito massa, né? Divido com você também, então, esse trabalho, essa missão. Dino é atravessado em sua vocação laical, a vida familiar, né? Dino é atravessado pela vocação salesiana, pelo carisma salesiano em sua vida, né? Isso é muito bonito mesmo de ver. Desde que eu cheguei na congregação, ali um dia desse, em 2008, né, que eu vejo Geraldino nos festivais da juventude, né, quando eu ainda não morava aqui em Pernambuco, quando eu via Geraldino assim, sempre entusiasmado, animado, dedicado com a missão. E Dino, quero te dizer que você é uma inspiração também para minha vocação, para minha vida, porque é muito bacana poder ver que o carisma salesiano é compartilhado de um jeito tão bonito com as pessoas leigas, né, e você que tem a vocação, a vida, né, em família, vocação de pai. Inclusive estamos aí na semana do Dia dos Pais, inclusive parabéns viu, pela sua vocação. Dino, você gostaria de deixar alguma mensagem para a nossa turma que nos escuta a partir do seu coração salesiano? Eu agradeço as suas palavras, Padre Neto, e quero dizer para a juventude que acho que a palavra mais importante, assim, é dizer que o sonho de Dom Bosco não acabou, né? Que nós, os jovens e todos nós, somos continuadores desse sonho. Então vamos levar adiante esse sonho e ajudar muitos jovens que precisam, né, da nossa palavra e do nosso companheirismo. Muito bem, olha aí, minha gente, eu não falei pra vocês que esse episódio hoje ia ser muito legal? Então, minha gente, que agora eu quero direcionar minha palavra principalmente a vocês que sentem no coração a vocação, a vida matrimonial, né? A gente, como eu falei, tá na Semana dos Pais, de comemoração do Dia dos Pais, mas também na Semana de Oração pelas vocações à vida matrimonial, que a vocação salesiana, ela não é somente de religioso e religiosa não, viu? A vocação salesiana, ela é condicionalmente e imprescindivelmente para também as pessoas leigas. É constituinte da nossa história. Dom Bosco, em seu dia a dia, jamais fez nada sozinho. Tudo ele empenhou e dedicou o trabalho com os jovens junto com outros leigos e leigas, e sem os quais a missão não teria acontecido. Deus sabe o que faz, né? Se fosse ficar somente na mão da gente que é religioso e religiosa, a missão não estaria nem na metade aí. A gente já conseguiu muita coisa, graças a Deus, com o auxílio, com a parceria, com o aprendizado das pessoas leigas, tal qual Geraldino aqui com a gente, nos apoiando, estando com a gente, nos estimulando, nos mostrando uma nova face de Dom Bosco, uma outra face de Dom Bosco, que a gente sente bater no mesmo coração, no mesmo ritmo, né? Estar com jovens, companheiros e companheiras. Meus amigos e amigas, muito obrigado pela sua audiência. Dino, mais uma vez, só te agradeço do fundo do coração por compartilhar seu tempo, sua missão, sua vocação aqui com a gente nesse nosso podcast. Você que está com a gente, gostou desse episódio? Espero que você ame os próximos episódios e continue com a gente, dando mais passos, caminhando para um futuro de santidade, para uma vida cheia de Deus. Dino, a gente sempre encerra, né, o nosso podcast dizendo o nome dele. Então eu vou chamar você que está nos escutando a que caminhe mais uma vez com a gente, dê mais passos conosco, abençoados e abençoadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vem com a gente, vamos dar mais passos, se Deus quiser, rumo à nossa santidade. Convite está feito para a gente se encontrar no próximo episódio do nosso podcast. Vamos juntos! Essa é uma iniciativa da JS Nordeste e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.